em que as pessoas são manipuladas. Então, nós temos que terminar com a democracia e colocar um governo forte que, evidentemente, vai acabar com a manipulação. Nós vamos eliminar toda essa gente, né, comunista, judeu. Judeu está sempre manipulando. Né? Que mais que a gente poderia eliminar? Eliminar os índios. Né? Porque os índios, afinal, eles estão ocupando um monte de terra, né? Certo? Eliminar os velhos, eu acho fantástico, né? Se todos os velhos fossem eliminados, não haveria problema com a Previdência Social, certo? Então, deixemos os velhos abandonar. Eliminar criança abandonada, criança de rua. Vamos colocar em instituições terríveis, ou vamos prender as pessoas em penitenciárias onde elas morram. Limpeza étnica. Eu vou parar porque você levantou a mão. Não, o senhor, na sua brilhante explanação, o senhor aí pensou um aspecto, né, que tem causado reflexão, ou pelo menos discussão. É o modo como o idoso tem se comportado, é um aspecto, e um outro é como ele é visto na pandemia, né? Essa história de que deixa o idoso morrer e dá o respirador para um mais jovem, esse é um lado, e o outro, esse idoso que não quer obedecer às regras de isolamento, de distanciamento. Bom, o idoso que não quer obedecer às regras de isolamento, ele está negando a realidade. Né? A negação. Negação é uma defesa maníaca. Eu nego o que existe. Então, eu nego, eu sou atleta. Eu sou um velho, eu sou atleta. Então, o vírus não vai me pegar, eu vou derrotar o vírus. Né? Então, essa negação, ela faz parte de nós, mas ela pode ser insuflada por grupos sociais, né? As quais interessa, ou interessa que morram os velhos, ou há mais uma valorização maior, por exemplo, do desenvolvimento da economia em relação à vida. É uma discussão bem interessante, né? Uma coisa muito importante, Ana Silvia, é que nós também não entremos em polarizações, porque toda polarização ela está do lado da morte. Porque na polarização eu vou matar o outro. Né? Matar simbolicamente ou matar concretamente. Então, ontem eu participei de um grupo só de médicos, chama-se Grupo Balint, né? Um grupo em que nós discutimos situações dos médicos, e apareceu, o tema foi justamente esse. Como nós podemos nos comunicar com aquela pessoa que pensa exatamente ao contrário de nós e que nos vê como inimigos? Então, um colega médico dizia o seguinte: eu acabei de xingar na rede social um antigo professor meu que votou em fulano. E ele é um fanático por fulano. E eu entrei numa briga com ele. E eu xinguei. Agora, no grupo, eu estou percebendo que eu fiz mal. Porque eu estou percebendo que ele era um professor muito querido. Ele adorava os alunos e ele me ensinou tanta coisa que nesse momento ele está pensando totalmente diferente de mim. Quando encerrar o grupo, eu vou mandar uma mensagem para ele e dizer como eu admiro e quanto ele me ensinou, né? E que se neste momento ele está pensando diferente de mim, eu continuo, eu não concordo com as ideias dele neste momento, mas ele é uma pessoa que eu amei, que eu gostei e que eu continuo gostando e respeitando. Em psicanalista, a maioria de nós que está nos ouvindo é psicanalista. Ele entrou em posição depressiva. Sim. Durante a nossa reunião, era uma reunião online. Ele se deprimiu e nós todos nos deprimimos, aquela depressão gostosa da posição depressiva. Na posição depressiva, nós temos uma tristeza, mas eu falo que na posição depressiva é aquela tristeza em que caiu a ficha. De repente, nossa, olha,
Olha, aquela mãe horrorosa que me maltratava é a mesma mãe que me cuidava. Que coisa fantástica. Olha, que tristeza. Eu pensei mal dela. Eu preciso reparar. Mas ela é a mesma mãe boa. Vai dar para a gente fazer uma relação boa. É claro que eu, de novo, estou aqui idealizando. Porque eu não sei se o outro vai aceitar aquilo que eu disse. Eu estou em posição depressiva, mas não sei se o outro vai continuar em posição esquizoparanoide, né? Exato. Então tem que haver um mínimo. Existe um prêmio Nobel de Paz, que eu não me lembro agora, de novo, minha memória. Era um indivíduo na África, em algum país da África, talvez, depois alguém se lembre, em que havia uma guerra tribal, gerações e gerações. E essa guerra tribal acabou, nas últimas gerações, se transformando entre um grupo islâmico e um grupo cristão. E eles se matavam de tantos em tantos anos. Um grupo invadia o outro, fazia um morticínio, depois o outro, para se vingar, fazia outro morticínio e assim por diante. Esse sujeito resolveu mediar. Ele levou anos. Primeiro ele convenceu o chefe do primeiro grupo a conversar com ele. Depois de alguns anos, conversar com o chefe do outro grupo. Enfim, ele conseguiu colocar os dois chefes frente a frente e durou meses ou anos. E até que... Você sabe uma coisa que apareceu no grupo ontem? Olho no olho. Muda totalmente. Sim. Você tem que desumanizar o outro para poder maltratá-lo. A rede social é ótimo para desumanizar o outro, porque você não vê o outro. Você só vê as descargas que o outro coloca. Então, rede social é ótimo porque nos ajuda a comunicar, mas é um lugar de desumanização. Como é que nós podemos acabar ou diminuir o ódio da rede social? Coloca os dois frente a frente, coloca olho no olho. Na Primeira Guerra Mundial, eu vou terminar já que eu sei que estou exagerando. De jeito nenhum. Na Primeira Guerra Mundial, há um estudo, e aliás isso surgiu no grupo ontem, em que os soldados erravam fantasticamente os tiros. Eles não conseguiam matar os inimigos. Erravam. O índice de erro era fantástico. Aí inventaram um instrumento em que o sujeito olhava a partir de uma coisa óptica, em que ele podia olhar o inimigo, aí já era um olhar virtual. E o índice de acerto aumentou. Mas ele não aumentou só por causa do virtual. É que é muito difícil você acertar um tiro numa pessoa humana que está na tua frente. Se você desumaniza a pessoa e passa a vê-lo através de um aparelho, aí dá. Uma capa de proteção para quem atira. Desumanizar. Então, a desumanização faz parte da pulsão de morte. Nós estamos desumanizados. Não é a primeira vez que nós estamos desumanizados, né? No nazismo, na Inquisição, nas guerras. Nós não somos, assim, os privilegiados que estamos identificando sociedade narcísica, o uso do homem pelo homem. Isso sempre existiu, né? Desde que Caim matou Abel, ou desde que Adão desobedeceu Deus, que aliás foi uma boa, né? Nós estamos sempre... o Isaac tinha que matar o filho dele, né? É terrível. O Jó foi maltratado e maltratado e maltratado. Isso só para falar da Bíblia, né? Se a gente for para os mitos hindus e gregos, nós vamos ver isso o tempo todo. Só que parece que nós não aprendemos muito com isso. Ou então, o nosso aprendizado não é suficiente porque talvez a nossa natureza ela tenha características tais
que a nossa destrutividade, e aí o Freud, ainda que as pessoas não gostem muito da ideia de pulsão de morte, o Freud e a maioria dos psicanalistas acredita que nós temos a morte dentro de nós e nós temos que colocá-la para fora para proteger-nos, né? Ela vira agressividade, mas quando nós perdemos, quando ela predomina, a agressividade se transforma em sadismo. E sadismo é aquela agressividade em que nós sentimos prazer em maltratar o outro. Prazer consciente ou prazer inconsciente. Sim, sem dúvida. Nós estamos nos direcionando para o final, então ainda temos um tempinho, mas já mais uns 40% de tempo aí que nos resta. Eu gostaria só de tentar juntar aqui alguns pontos, né? O senhor falou da importância da gente humanizar as pessoas e me parece que nesse momento que lidar com os traumas é tão mais difícil porque é intenso, é emergente e latente ao mesmo tempo, acho que um pouco de humanizar a nós mesmos, né? De voltar para dentro de nós e nos conhecermos melhor, para que a gente não atue. Estou falando das pessoas que estão de modo violento dentro de casa, direcionando essa agressividade aos filhos, ao cônjuge e tudo mais. Me pareceu importante amarrar com isso o que o senhor teria a dizer. A questão é como nós humanizarmos, né? Ou como humanizarmos o outro. Né? Não há uma receita. Né? Isso tem a ver com todo o desenvolvimento humano. Né? Se eu tiver condições de ver o outro como diferente de mim, e todo mundo é diferente. Sim. E ao poder aceitá-lo e acolhê-lo na diferença, eu estou me comportando como ser humano, porque eu estou humanizando o outro. É o que Derrida fala, chama de hospitalidade. Né? O que é hospitalidade? Eu abro a porta da minha casa e recebo o hóspede do jeito que ele é. Né? Os judeus, né, nós abrimos na festa de Pessah, de Páscoa, nós deixamos a porta aberta para que qualquer pessoa entre. Né? E entra. Então, entra para entrar, participar da festa da libertação, né, dos egípcios. Então, nós temos que ter uma mente aberta em que nós consigamos aceitar o outro com as suas diferenças. Mas nós também temos que saber quando o outro vai entrar na nossa casa e vai queimar a nossa casa e vai nos matar. Então, nós não podemos ser ingênuos, nós temos que diferenciar aquele hóspede que também nos hospeda amorosamente, daquele hóspede que às vezes subrepticiamente, sedutoramente, vai entrar dentro da nossa casa ou dentro da nossa mente e vai nos destruir por dentro. Como é que nós sabemos isso? É muito difícil. É muito difícil, principalmente quando nós somos alvo da sedução. Você sabe que todos nós adoramos ser seduzidos, né? Sim. Eu acho que uma das coisas mais fantásticas que nós temos é a vaidade. Pela vaidade, a gente consegue qualquer coisa de alguém e a pessoa consegue qualquer coisa de mim.